Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia grato nós somos ao Deus Altíssimo que nos concedeu o seu Filho amado para perseverarmos dia após dia, aquele que nos fortalece, nos capacita, a sua graça nos basta. E dia após dia, combatendo um bom combate segundo a fé, opera em nós, juntamente com aquele que nos justifica, nele alcançamos a justiça. Não há quem possa justificar a não ser através dele. Muitos que não alcançam a justiça vivem oprimidos, vivem seguindo caminho do erro, o espírito do erro. A palavra nos ensina, essa é a diferença dos que seguem segundo o mundo, sempre como errantes, onde por depositarem a sua confiança em si mesmo, os seus entendimentos são de próprios olhos e não se desvia do mal. E o dever do ser humano consiste em desviar do mal e só é possível através do entendimento do alto, aquele que tudo opera e executa, aquele que nos concede o bom ânimo para perseverar dia após dia, onde ele disse: tende bom ânimo, eu venci. Todo aquele que segue segundo ele disse a Tomé: porque me vistes, crestes? De agora em diante, bem-aventurado aqueles que não viram e creem. As mesmas obras farão, obras maiores, porque eu vou para o Pai. Aquele que nos enviou o Espírito, Deus nos envia o Espírito em nome de Cristo, com a ascensão de Cristo pronto e experimentado para toda boa obra, aonde o Espírito é reto, andamos na retidão, não se desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Muitos que seguem segundo o padrão deste mundo, seus caminhos são sinuosos, tortuosos, muitos são as ciladas inevitáveis. Por não andarem segundo o espírito reto, estão segundo o espírito do erro. E quando se chega, a palavra diz, quando um pecador não vê logo os seus crimes sendo punidos, acumula-se mais ainda. E quando chega o tempo da punição, o galardão, que é como um castigo por perseverarem segundo os caminhos tortuosos e sinuosos, e para aqueles que andam na retidão, através do único justo, que é Jesus Cristo, o elo da perfeição, ainda que se tropece em algum ponto, ele nos justifica, nos defende do vil tentador, aonde estamos, porque estamos sempre depositando a confiança nele. Por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele, nada do que tem havia sido feito. Aonde perseveramos, segundo a fé opera em nós, juntamente com as obras de justiça, adicionando as suas virtudes à nossa fé, segundo a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a temperança, sendo um bom sal. O sal, se perder a sua propriedade, se torna insípido, para nada serve a não ser para ser lançado no chão e ser pisado. Mas aqueles que têm a temperança, onde, segundo a graça, ele nos concede sempre uma estatura mediana da plenitude, daquele que é a plenitude de Deus, onde ele nos ensina que os tímidos não herdarão o reino dos céus, sempre alcançando uma estatura mediana. Também os arrogantes não se alcançam senão se arrependerem e se humilharem diante
daquele que é o único mediador, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso o Espírito que ele nos concede de ousadia, jamais de covardia, segundo muitos são os traidores na fé, que seguem segundo a incredulidade. Jesus já dizia: vigiai com a incredulidade. Muitas são as ciladas inevitáveis, aonde são como ramos naturais podados, e aonde alguns com espírito como de entorpecimento, para que creem em suas próprias mentiras e recebam o seu galardão das iniquidades que foram acumuladas. Por isso, muitas são as ciladas inevitáveis. A palavra diz: ai daqueles que conheceram plenamente a verdade, os santos mandamentos, e deram as costas a eles. Melhor seria não ter nascido, melhor seria não, a palavra diz, voltar a tolice para aprender o que significa a sabedoria do alto. Mas perseveram como que dogmáticos, onde aquilo que pensam que sabe que é o correto é o espírito do erro, para que recebam o seu galardão, segundo aquilo que semeia-se segundo a má semente. Nós perseveramos anunciando a boa semente. Aquele que diz, quando o chamaram de bom, ele diz: por que me chamais de bom? Só há um bom nos mandamentos. Guarda na tábua de um coração de carne e aplique constantemente. Sejais perseverantes até o fim, porque se desfalecer, a sua alma não tem prazer nestes, assim nos diz o Senhor. E assim perseverai em mais um dia que se finda. Até aqui nos ajudou o nosso Senhor. O amanhã a ele pertence, e tudo ele já preparou para aqueles que buscam o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e nos acrescenta até mais do que pedimos. Fiel e verdadeiro aquele que cumpre as suas palavras. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Vivemos sobre promessas excelsas, fundamento segundo a pedra angular, aquele que diz: eu não mudo, antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Por isso, ele é aquele que está a operar e nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. Lá do alto ele contempla todos os filhos de Adão, assim como aqueles que depositam nele a confiança e andam na retidão. Assim nos diz o Senhor.